Olá a todos os produtores rurais e profissionais do campo que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação técnica de hoje. Aqui a gente vai literalmente vestir a camisa da agronomia para desbravar um dos pilares mais essenciais para o sucesso de qualquer fazenda, que é a otimização eficiente da nutrição do nosso rebanho. A gente sabe muito bem que a alimentação representa de longe a maior parte dos custos na produção animal, seja ela focada no leite ou no corte. Então, entender a fundo como combinar os ingredientes não é só uma questão de saúde animal, gente, é uma questão de sobrevivência econômica da propriedade. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto, estruturado em 5 passos. Vamos passar por 1. A importância da ração balanceada. 2. Conhecendo alimentos e exigências. 3. O quadrado de Pearson. 4. Um exemplo prático de mistura. E, para fechar, 5. Custo-benefício e manejo nutricional. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, a importância da ração balanceada. Sabe, é fundamental a gente entender que formular uma ração balanceada não é simplesmente encher a barriga do animal para o bicho parar de berrar no pasto, né? Trata-se de atender com precisão absoluta as necessidades fisiológicas dele, tanto na quantidade quanto na qualidade. Se a gente olhar para a definição técnica mesmo, a ração é a quantidade total de alimento calculada milimetricamente para sustentar a manutenção do corpo do animal e, claro, garantir a produção, seja de carne ou de leite. Tudo isso respeitando as diferentes categorias e as fases de vida do rebanho. E para fazer isso acontecer lá na prática, o processo de formulação se divide em 3 etapas bem lógicas que qualquer fazenda pode e deve colocar para rodar. O primeiro passo é estimar o que o animal realmente exige. O segundo é calcular o que os alimentos que a gente tem disponíveis fornecem. E o terceiro, e talvez aí o nosso maior desafio na lida diária, é a modelagem. Ou seja, encontrar aquela combinação exata de alimentos que maximize o desempenho, mas sempre mesmo, buscando o menor custo possível. Certo, passando para a parte 2, conhecendo alimentos e exigências. Isso aqui ilustra de uma forma brilhante como a gente deve olhar para a nossa despensa lá na fazenda. Quando a gente analisa os teores nos concentrados, a gente esbarra em 3 pilares fundamentais: a matéria seca, a proteína bruta e os nutrientes digestíveis totais, que a gente chama de NDT e representam a energia. É muito interessante notar que cada alimento tem a sua especialidade, por assim dizer. O milho, por exemplo, é um fornecedor de energia fantástico, mas ele peca um pouco na proteína. Já o farelo de soja brilha demais nos teores de proteína. Conhecer essa composição de cor é o que permite que a gente faça as escolhas certas na hora de bater a mistura. E do outro lado dessa mesma balança, a gente tem as exigências nutricionais. O que os animais precisam, né? Por exemplo, detalhando o que vacas leiteiras precisam para se manter e para produzir leite. É crucial ter em mente que as necessidades diárias de energia e proteína dependem pesadamente do nível de produção, do peso daquele animal e do estágio fisiológico. Pensa bem. Uma vaca de 400 quilos tem uma demanda para manter o próprio corpo completamente diferente de uma vacona de 600 quilos. E cada litro de leite que vai para o tanque exige uma cota extra muito bem definida de nutrientes. Isso nos leva ao ponto 3 da nossa agenda, o quadrado de Pearson. Apresento a vocês o famoso quadrado de Pearson. Olha, a gente sabe que existem softwares caríssimos e planilhas super complexas no computador para formular dietas com um monte de ingredientes. Mas esse método manual aqui é simplesmente formidável. Ele é simples, é muito rápido e tem uma precisão fantástica para usar lá no campo mesmo, quando a gente precisa misturar 2 alimentos ou 2 grupos pré-misturados para atingir um alvo exato de nutriente, que quase sempre é a proteína. O funcionamento dele exige seguir 6 regrinhas de ouro. Primeiro de tudo, a gente desenha um quadrado e coloca a nossa meta lá bem no centro. Segundo, a gente anota a porcentagem do nutriente de cada alimento nos cantos esquerdos. Terceiro, tem que garantir que a base seja a mesma, seja matéria seca ou matéria natural, não dá para misturar maçã com banana aqui. Quarto, a gente faz uma subtração cruzada na diagonal, sempre tirando o menor valor do maior. Quinto, a gente dá aquela checada rápida para ver se o número do centro está realmente entre os 2 valores originais. E sexto, as partes que sobraram são convertidas em porcentagens do total. Parece muita teoria falando assim? Calma, vamos para a prática que fica fácil. Parte 4 do nosso encontro. Exemplo prático de mistura. Vamos montar o seguinte cenário. A gente precisa fabricar um concentrado com exatamente 18% de proteína bruta. E lá no galpão, os ingredientes que a gente tem na mão são o grão de milho moído, que entrega uns 9,82% de proteína, e o farelo de soja, que é riquíssimo, com 47,64%. A grande pergunta de ouro aqui é: quantos quilos de milho e quantos quilos de soja a gente tem que jogar dentro do misturador para cravar esses 18%?
Aqui a gente vê a mágica da subtração diagonal acontecendo na prática. Colocamos o nosso alvo, o 18, lá no centro. O milho, com 9,82, vai no canto superior esquerdo e a soja, com 47,64, no canto inferior esquerdo. Agora a gente subtrai cruzado. 47,64 menos 18 nos dá 29,64 partes para o milho e 18 menos 9,82 nos dá 8,18 partes para a soja. Se a gente somar essas duas partes, chegamos num total de 37,82. Essa matemática simples que entrega a proporção exata de cada ingrediente para a nossa mistura. E o passo final é transformar essas partes numa receita real que qualquer pessoa da nossa equipe consiga seguir de olho fechado. Vamos supor que a gente queira fazer uma batida de 100 kg de ração. A gente pega aquelas partes e calcula a porcentagem. A gente divide 29,64 pelo total de 37,82 e multiplica por 100, chegando em 78,37 kg de milho. Fazendo a mesma continha para a soja, a gente chega a 21,63 quilos. E pronto, se misturarmos exatos 78,37 quilos de milho com 21,63 quilos de farelo de soja, a gente tem uma ração cravadíssima em 18% de proteína bruta. Sensacional, né? Mas opa, o trabalho de um bom agrônomo ou de um técnico caprichoso não termina por aí não. Quando a gente balanceia com foco na proteína, que era a nossa meta principal, é absolutamente obrigatório verificar como é que ficou a energia depois dessa mistura toda, ou seja, o nosso NDT. Pegando essas proporções exatas que a gente acabou de calcular e multiplicando pelos valores de energia do milho e da soja lá daquelas tabelas, o resultado final bate em 85,24% de NDT. Um resultado espetacular que confirma pra gente que a mistura está fornecendo tanto a proteína quanto a energia certinhas. O último ponto, seção 5, custo-benefício e manejo nutricional. O ponto-chave de toda a nossa conversa de hoje é esse aqui. Não basta a dieta ser nutricionalmente um relógio suíço, ela precisa ser viável para o bolso. A orientação técnica mais pura é avaliar a relação entre o valor nutritivo e o preço de mercado dos alimentos. Na prática, é descobrir qual ingrediente entrega o quilo do nutriente mais barato. É comparando o custo real do quilo da proteína ou do quilo de energia de diferentes insumos que uma fazenda consegue fugir de impactos severos no custo de produção e se manter economicamente saudável para o resto da vida. E para fechar, de nada adianta o melhor cálculo de computador do mundo se o manejo ali no galpão for deixado de lado. Ingredientes mal armazenados fermentam e perdem valor. A higiene no trato é inegociável. Ter roedor no galpão é um risco gravíssimo, até porque a urina de rato transmite leptospirose para o gado e para os próprios tratadores. Fora isso, a mistura no vagão ou lá no chão de cimento precisa ser perfeitamente homogênea, senão o animal escolhe só o que acha mais gostoso e deixa o resto. E claro, limpar o coxo todo dia, tirando as sobras, é lei para evitar qualquer distúrbio de estômago nos bichos. A gente vai chegando ao fim desta nossa jornada técnica e fica aqui uma provocação profunda para a gente levar para a lida da propriedade amanhã cedo. Quando chegam os insumos para a ração, o foco tem sido só no preço da saca ou da tonelada do milho bruto? Ou existe de fato uma avaliação de quanto está custando cada grama daquele nutriente digestível que vai realmente parar na corrente sanguínea do animal? Repensar essa forma de ver e misturar comida da bezerrada usando ferramentas simples como o quadrado de Pearson é o que separa uma produção que vive no amadorismo de uma pecuária de precisão e de alto lucro. Um forte abraço e até a nossa próxima análise técnica.